Glória a Deus. Hoje o nosso sábado começou maravilhoso. Nós tivemos oração com café. Mas teve outras coisas mais. Glória a Deus. Foi um momento muito gostoso de oração, de comunhão, já nos preparando para o dia 30, último sábado, Santa Ceia na casa do Senhor. Com certeza vai ser uma bênção muito grande a nossa ceia. Vamos nos preparando para esse momento tão maravilhoso. Abra a palavra de Deus em Lucas capítulo 5, a partir do versículo 17. Deixa Deus falar com você, meu irmão. Deixa Deus falar, que a palavra é dele. As verdades são deles. É dele, é do Senhor. E nós vamos falar sobre a cura de um paralítico. E como é que tudo isso aconteceu. Vamos falar sobre, você conhece a história dos 4 amigos que carregou um paralítico e desceu para o telhado. Quem já leu essa história? A maioria já sabe. Então nós vamos relembrar. É maravilhoso. Eu gosto de perguntar isso porque assim, não é um assunto estranho. E é bom também a gente visitar lugares conhecidos. Lucas, ele é como um guia turístico. Ele vai mostrando para a gente os detalhes. Ele faz questão de ir mostrando para a gente. E hoje vamos aprender com o Lucas o que ele vai mostrar para a gente a respeito de Jesus. O que é amizade? Amizade verdadeira, amizade autêntica. Porque às vezes nós temos uns amigos que eles não são assim tão autênticos, tão verdadeiros como esses 4 amigos aqui. E, por exemplo, há poucos dias teve a festa do Oscar. E teve um episódio que envolveu 3 amigos. Eu dou o nome dele de grosseiro, o Chris Rock. Ele vai brincar com a esposa do outro, com o cabelo da mulher do Will Smith. Por que ela perdeu o cabelo? Fez uma brincadeira de mau gosto, né? O que aconteceu com o Will Smith, que é amigo do Chris Rock? Foi lá, descontrolado. Esse outro daria o nome dele de descontrolado, imprudente. Foi lá e soltou um bofetão na festa do Oscar. A princípio a notícia veio que era como se, na verdade, uma montagem assim para chamar a atenção do público, porque eles são artistas e atores, mas depois que a gente ficou sabendo que ele foi expulso de Hollywood, 10 anos sem poder participar da festa do Oscar, então aquilo não foi montagem não, ele perdeu o controle mesmo, foi lá e acertou outro. Mas quando o Will Smith sentou, aconteceu um outro episódio que as câmeras mostraram um pouco. Um outro ator chamado Denzel Washington. Ele é cristão. Ele tem uma ligação com Jesus. Ele chegou perto do Will Smith e falou a seguinte frase para ele: Will, cuidado. Nos melhores momentos da vida é que o diabo tenta pegar a gente. Essa frase apareceu muito pouco. Eu já gostava do Denzel Washington, mas agora gostei mais pela atitude que ele teve com o amigo dele. Quem foi o amigo verdadeiro na final de contas? O Chris Rock, o Will Smith ou Denzel Washington? Uma atitude de crente, de verdade. Bom, irmãos, falando de amizade, vocês sabiam que em Jerusalém, nos dias de Jesus, tinha um PG, um pequeno grupo?
Sabe quantas pessoas tinha nesse pequeno grupo? 5 pessoas. Às vezes nós achamos que pequeno grupo é aquele que tem bastante gente. Não, o pequeno grupo em Jerusalém tinha 5 pessoas. Era 4 amigos, assim, e tinha um que é onde eles se reuniam mais, provavelmente, que ele era paralítico, mas ele era amigo, fazia parte do PG. E aí Jesus foi expulso de Nazaré, pelos parentes, pelos milagres, o profeta não tem honra na sua própria terra, então ele vai morar em Cafarnaum, pertinho da praia. A casa que Jesus morou em Cafarnaum, gente, daqui na rua era o Mar da Galileia, pertinho, da casa dava para ouvir o barulho das ondas do mar de água doce, do lago de Genezaré, ou do Mar da Galileia, ou do Quinerete, lago de Quinerete. Quinerete é uma viola hebraica, judaica, e o formato geográfico de quem olha de cima parece uma viola, então é chamado Lago de Quinerete, também chamado aquele lugar. A casa de Jesus estava ali. A casa de que Jesus estava, irmãos, era uma casa que já tinha naquele tempo, há 2000 anos atrás, conceito aberto. A parte central da casa era maior, era grandona, e tinha 8 quartos em volta. E Jesus estava em casa. Aí, na reunião de PG, de pequeno grupo, um começou a falar com o outro assim: você sabia que Jesus está em casa? Jesus está em casa. Aquele que curou a sogra de Pedro, isso mesmo. Você ficou sabendo que lá em Nazaré, ele transformou a água em vinho? Então nós vamos participar dessa reunião, nós vamos lá, vamos assistir, vamos ver a pregação de Jesus. Tem acontecido muitos sinais e muitas curas, e aí eles se organizaram para ir para a reunião, mas de repente, na reunião de pequeno grupo, eles eram amigos de verdade. Se eu tivesse que dar um nome para esse pequeno grupo, seria amizade autêntica. Ou quem sabe eu daria o nome para esse pequeno grupo aqui de 5 irmãos, de amor incondicional. Eles amavam apesar de. Aí quando eu saí, ele falou assim: mas e o nosso amigo ali? Não vamos deixar ele? Rapaz, como é que nós vamos fazer? Pequeno grupo, a gente não costuma deixar os outros para trás. É verdade, irmãos. Uma das coisas que eu gosto é pequeno grupo. E aguentei essa pandemia porque eu tinha um pequeno grupo. A gente se reunia e quando eu tive Covid, a Marilza teve Covid, era mensagem 3 vezes ao dia, uma preocupação um com os outros. Teve irmãos do nosso pequeno grupo que eu participava, que teve um que preparou um vidrinho de pimenta. Ele sabe que eu gosto de pimenta. E falou assim, passou uma mensagem: pastor Elias, vem cá buscar o vidro de pimenta. Só que a gente não tinha contato, não podia, porque a pandemia em alta, a gente estava com o nosso pequeno grupo suspenso. Então, aí ele falou assim: eu deixo na garagem, você vai tocar a campainha e eu vou abrir a garagem, você vai lá na garagem, você pega o teu vidrinho de pimenta e depois você volta para casa. Mas não foi só isso que a gente se trocou nesse período de pandemia. Teve uma irmã que preparou, vocês acreditam nisso? Até moela com molho de barbecue, e falou para mim: pastor Elias, eu sei que você gosta de moela de frango, eu fiz aqui uma panela, eu separei uma tapuerzinha, pode vir buscar aqui em casa. No mesmo esquema de abre a garagem, pega a garagem, sem se ver, sem se cumprimentar. É assim que a gente participava do nosso pequeno grupo. Foi uma bênção. E quando a gente teve Covid, então, saturação, como é que tá? Pergunto 3 vezes ao dia, estamos orando por você e tal, vai no médico em tal lugar assim, e graças a Deus passou. Porque pequeno grupo, irmãos, é para a gente amar uns aos outros com amor incondicional. E irmãos, e aqui, eles tinham um amor muito grande um pelo outro.
Eles queriam ver Jesus, mas não deixaram o amigo para trás. Amor incondicional, muitas vezes ele exige sacrifício da nossa parte. Resignação da nossa parte. Muitas vezes a gente tem que abrir a nossa agenda diária para passar uma mensagem. Muitas vezes vai exigir esforço nosso. Muitas vezes vai exigir estratégia da nossa parte. Sabedoria da nossa parte. Então, eles tiveram tudo isso. Então, nós vamos levar ele. E aí, eles foram, o pequeno grupo. A melhor forma que eles acharam de carregar ele com cama e tudo. Aí, chegou na casa onde Jesus estava. Mas, gente, que dificuldade para entrar naquela casa. Chegaram na porta, não, aqui não dá certo. E dá licença, não tem jeito. Aí o outro falou assim, vamos ali pela janela. Tentaram pela janela, também não deram jeito. Eu fico olhando aquela casa onde Jesus estava muitas vezes com a igreja. É tão difícil trazer alguém para a igreja, irmãos. Tem gente na porta. Tem gente que atrapalha. Uma vez meus filhos eram adolescentes. E um grupo de amigas saiu, foi para a sorveteria e não convidou a minha filha, a Marilis. Quem conhece a Marilis aqui, sabe que ela é pimentinha. Ela chegou em casa e falou, pai, eu estou muito triste com a minha igreja. Acho que nós podíamos fundar uma outra igreja. Aí eu comecei a dar corda para eles. Então, vamos fazer uma igreja, vamos fazer uma outra igreja para nós. Vamos começar pelo nome da igreja, como é que vocês acham? Aí nós discutimos e tal. Aí o Eliel dá uma ideia, aí a Marilis dá outra ideia e tal. Definiram o nome da igreja, eles adolescentes definiram o nome da igreja. A igreja ia chamar Legais para Cristo. Legal, né? Uma igreja... Aí, pai, ela falava assim para mim, só vamos chamar gente legal para essa igreja. E a fulana vai pegar, não, aquela lá não, pai. Aí o meu filho dava uma ideia, era legal o amigo dele, mas não era legal para ela dava a ideia de uma amiga, essa vai fazer parte da minha igreja. Mas não era legal para ele, afinal de contas... Nós chegamos à conclusão que todos da igreja eram legais para Cristo. Desistimos da ideia. Hoje, quando eles se reúnem, a gente fala, você lembra da ideia da igreja legais para Jesus, da legais para Cristo? A gente dá risada, a gente brinca. Mas às vezes, irmãos, a gente queria uma igreja legal, uma igreja que abrisse a porta. Mas sabe aonde que a gente vai encontrar os legais para Cristo? Pequeno grupo. Pequeno grupo é gente legal. E aí aqueles amigos ali com tanto esforço e tal, não conseguiram levar até Jesus. Mas pequeno grupo não desiste. Um falou assim, só tem um jeito. Vamos entrar pelo telhado. Vamos precisar de escada? Eu não sei se foi com escada. Não sei se montaram um andaime em volta da casa, ou fizeram vários degraus, ou se colocaram 2 escadas e subiram ele com cama e tudo para cima, ou se naquele grupo tinha alguém, um fortão assim, deixa aqui, põe a escada aí que eu carrego e depois vocês me ajudam lá em cima. Eu não sei como foi, só sei que quem ama de verdade carrega quem não pode andar. A princípio as pessoas não têm fé mesmo, as pessoas não compreendem. E aí eles subiram o homem no telhado. Mas enquanto um foi lá correndo, porque agora eles saíram de casa, precisava de cordas, e era 4 cordas para descer a cama toda. E aí, irmão, porque o homem não podia se movimentar, enquanto um foi na casa, os outros começaram a cavar com as mãos. O telhado daquele tempo não eram telhas como hoje. E também o telhado não tinha inclinação. Nós moramos num país tropical, chove muito, então o telhado tem uma
um certo nível de inclinação, uma quantidade exata de inclinação por causa da chuva. Lá os telhados são mais planos, tem até parapeito em volta, tem uma inclinação muito mais suave do que a nossa. Afinal é região desértica, é lugar que chove, não chove tanto quanto chove aqui no nosso país ou na nossa região. E eles subiram, mas é mistura de palha com barro. Eles começaram a tirar devagar, um falou, mais para cá, ó. Jesus está no meio da sala. E aí foram abrindo devagarzinho, cuidado, caiu um pedacinho. Jesus está ensinando lá embaixo. E aí eles foram abrindo o telhado do tamanho de uma cama ou de uma maca. Era um buracão enorme. No mínimo 2 por 2, mais ou menos, 2 metros por 2 metros, mais ou menos, para poder descer aquele homem. E aí, meus queridos irmãos, a hora que desceu a cama, eles foram descendo pela cordinha e soltou. A hora que o homem desceu ali onde Jesus estava, eles ouviram uma palavra de Jesus que foi fundamental. Jesus falou assim, filho, olha só. Jesus conhecia ele. Mas o texto fala aqui no versículo 20, os teus pecados estão perdoados. Mas espera aí, pecado não é aquilo que a gente faz? O que um paralítico faz? Será que o paralítico tinha roubado alguém? Não, ele era paralítico, ele não tinha roubado ninguém. Será que ele tinha matado alguém? Não, gente, paralítico não mata ninguém. Mas então, como que Jesus vai perdoar pecado? Pecado do quê? Sabe, irmãos, pecado original. O primeiro perdão de pecado que nós precisamos, irmãos, é o pecado, o pecado original. Nossos primeiros pais pecaram. O Salmo 51 fala que em pecado concebeu a nossa mãe. Nós já nascemos pecadores. Nós temos um pecado que não adianta alguém dizer assim, eu não preciso ir para a igreja porque eu pago o meu IPTU em dia, meu IPVA em dia, eu pago as minhas contas, não dou cheque sem fundo, eu sou honesto. Mas mais do que isso, nós temos uma natureza pecaminosa. Quando Jesus perdoou aquele homem, começou com aquele perdão, irmãos, era o pecado original, pecado de origem nosso. Nós precisamos de Jesus, não por aquilo que a gente faz, mas também por aquilo que a gente é. E naquele momento Jesus cuida da vida espiritual daquele homem. Mas antes disso, diz assim o versículo 20, vendo a fé que eles tinham. Em primeiro lugar, a onisciência de Cristo. A onisciência de Cristo se manifestou. Ele viu a fé dos 4 amigos que estavam assistindo de camarote. Eu acredito, ali de cima, olhando assim, a hora que Jesus perdoa, eu acredito quem era espiritual deve ter deixado cair uma lágrima. Afinal de contas, Jesus começou a curar aquilo que é mais essencial da pessoa, que é o pecado. O maior defeito não era ele mexer com as pernas. O maior defeito não era ter uma perninha mais curta. O maior defeito, irmão, das pessoas não é o exterior. Se enxerga pouco, se não enxerga, se é mais alto, se é mais baixo, se tem algum outro defeito. O maior defeito do ser humano, que pode incluir o ser humano, é algo chamado pecado. E Jesus soluciona aquele pecado baseado na fé dos 4 amigos, vendo a fé deles. E por isso, irmãos, quando nós queremos trazer alguém para Jesus, na nossa reunião de pequeno grupo, que a gente não abre mão de ninguém, por mais tortinho que seja, nós devemos amar uns aos outros, porque é a imagem e semelhança do Senhor.
E nós não podemos abrir mão diante das dificuldades, porque quando você começa a levar alguém para Jesus, começam as dificuldades da própria pessoa. Quem sabe aquele homem paralítico deve ter falado para os amigos: não, deixa eu aqui, vai só você, depois vocês me contam como é que foi. Não abrimos mão de você. Hoje você vai com a gente. E quando tentaram as primeiras tentativas, talvez ele tenha dito para os amigos assim: me leva eu de volta para casa, gente, está constrangedor eu aqui. As pessoas não deixam eu entrar. As pessoas estão preocupadas com elas mesmas. Mas ele quer, não, vamos dar um jeito. Hoje você vai ter um encontro com Jesus. Pequeno grupo existe, irmãos, para que a gente possa trazer as pessoas, e essas pessoas terem uma experiência com Jesus, e aí a gente não pode desistir, amém, irmãos? Temos que ter esforço, temos que calcular, temos que pôr a mão na massa. Temos, mas vai valer a pena. Mas aí aconteceu uma outra coisa. Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, porque diz assim o texto: Jesus, sabendo o que estavam pensando, porque logo os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar. Novamente, 2 vezes aparece a onisciência de Jesus. Primeiro, vendo a fé deles. Não tem jeito de a gente medir, né? Como é que a gente vai medir a fé de alguém? Mas Jesus viu. Agora Jesus sabia o que eles estavam pensando. Ninguém cochichou assim. Ninguém cochichou para o outro: quem que é esse que é para perdoar pecados? Quem que é esse? Não chegou nem a falar. Pensaram. Quem que pensou? Religiosos. Nós não podemos servir a Deus por religiosidade, irmãos. Devemos servir a Deus por amor. Até a gente faz questão do gasofilácio. Está sendo feito outros gasofilácios bonitinhos aqui para a gente pôr aqui na igreja. Porque as coisas têm que ser entregues e não tiradas. A gente é crente, a gente oferta de qualquer jeito, né? Se passar salva, a gente oferta do mesmo jeito. Mas a ideia do gasofilácio é que a gente traga a nossa oferta com sentimento de adoração, entrega, devolvendo para o Senhor, amém, irmãos? E agora Jesus viu a fé deles. Viu a fé deles, depois viu a murmuração dos fariseus e mestres da lei, e falava assim: quem é este que está blasfemando? Eles não conseguiam, estavam pertinho de Jesus e não enxergavam Jesus. Perto de Jesus, o coração longe. Não basta estar fisicamente na igreja, nós temos que estar com o nosso coração aqui, amém, irmãos? O encontro com Jesus, o encontro com o Senhor. O Senhor fala todos os dias, todos os cultos aqui com a gente. Aí Jesus diz assim: Jesus, sabendo o que estavam pensando, perguntou: por que vocês pensam assim? Estão pensando assim? O que é mais fácil? Dizer: os teus pecados estão perdoados, ou levanta e anda? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pega a tua maca e vai para a tua casa. Qual que é mais fácil? Gente, o ser humano não consegue resolver nenhuma dessas situações. Nem perdoar pecados e nem curar alguém. A gente não consegue nada. Jesus é que faz tudo. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem, naquele momento, para bom entendedor, ele estava revelando a sua divindade. Se ele estava perdoando, porque ele era também divino. Não tem outra lógica. Imediatamente ele se levantou em frente dele, pegou a sua cama que estivera deitado e foi para casa, fazendo o quê? Louvando a Deus.
Mas eu queria chamar a atenção de você para um negócio. Para entrar foi fácil ou foi difícil? E para sair, foi fácil ou foi difícil? Foi fácil sair e difícil entrar. A estratégia de pequeno grupo, ela funciona o contrário. A gente tenta facilitar o outro lado. Fácil para entrar e difícil para sair. Como que é fácil para entrar? Quando a gente se aproxima da pessoa, quando a gente ama as pessoas, quando a gente intercede pelas pessoas, quando a gente ora pelas pessoas, quando a gente convida para as pessoas. Tem gente que precisa ser convidada, tem outras que precisam ser carregadas. E a estratégia do pequeno grupo é facilitar essa entrada e difícil para sair. Como que é difícil para sair? Quando a gente ama, ninguém quer sair de um lugar onde as pessoas se interessam por nós, onde as pessoas perguntam como é que a gente passou o dia, onde as pessoas perguntam, sabe o nosso nome, perguntam as nossas lutas. Se a gente faz um pedido de oração num pequeno grupo, na outra semana alguém pergunta, e daí? E aquele pedido, e aquela ida no médico, como é que foi? Ai, graças a Deus e tal. A pessoa tinha até esquecido que Deus já tinha abençoado. Aí acontece o testemunho. Que ambiente é esse? Aonde nós vamos encontrar um ambiente desse? Porque aonde a gente é amado, aonde a gente é aceito, aonde a gente é compreendido, a gente não quer sair. Essa é a estratégia de pequeno grupo. Amar, amar e amar. Amor incondicional, amor incondicional, amor incondicional. Não deixa para trás, não deixa para trás. Eu imagino os 4 amigos ali do PG, nosso pequeno grupo agora. Agora nós podemos fazer o nosso pequeno grupo na outra casa, porque o nosso amigo que é paralítico agora pode andar, pode louvar a Deus, pode estar com a gente, compreendeu todas as coisas, não desistiu, e assistiram ali, no momento foram os privilegiados. Eu imagino o sorriso daquele pequeno grupo. A alegria. Os 5 amigos agora não era mais 4, agora 5, voltando para casa, podendo louvar a Deus, podendo glorificar a Deus. Olha o versículo 24, todos ficaram atônitos, glorificavam a Deus e cheios de temor diziam, hoje vimos coisas extraordinárias. Você viu que as coisas extraordinárias aqui está no plural? Muitas coisas extraordinárias. Mas espera aí. Não foi só um milagre? Só uma cura? Como está no plural? É que agora eles entenderam o esforço dos 4 amigos. A subida no telhado foi maravilha. Carregar o homem foi uma maravilha. Subir no telhado foi outra maravilha. Abrir um buracão no telhado foi outra maravilha. Descer com corda foi outra maravilha. Perdoar os pecados foi outra maravilha. Levanta e anda, vai para casa, foi outra maravilha. E o homem levantou, saltando, louvando a Deus, foi para casa, glória a Deus, aleluia. Agora os pés dele se endireitaram, agora a coluna dele se endireitou. Aonde estava o problema eu não sei, só sei que ele andou. Coisas maravilhosas